Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Você é que Decide. Eu sou Jorge Tadeu, sou presidente e fundador da Igreja Maná, estamos em 40 e tal países, e este programa não é suposto ser apenas para nós da Igreja, mas para todos os portugueses. O objetivo deste programa é ensinar os portugueses acerca dos direitos e liberdades que temos, ou seja, acerca da Constituição, que é um livro fenomenal que mostra como é que uma democracia de facto tem que funcionar e que descreve que todo cidadão tem deveres, como é evidente, mas também tem direitos e regalias. A Constituição vem como resultado do 25 de Abril, que qualquer dia vamos festejar. Não é que deve haver um grande festejo, porque a nossa vida está muito mal, mas foi no 25 de Abril que o regime, o movimento das Forças Armadas derrubou o regime fascista da ditadura, opressão, etc., para dar os direitos, restituir aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. Uma coisa que logo eu gosto de ensinar é que o artigo 1 diz que o Portugal é uma república soberana baseada na dignidade humana. E falta muito disso, dignidade humana e soberania, porque os nossos governantes se dobram a instituições que não são parte de Portugal. É um Estado de Direito democrático. Estado de Direito significa que nós vivemos de acordo com as leis. E é uma das maiores aberrações que eu conheço da minha vida, porque os juízes do topo dos topos, que é do Supremo, do Constitucional e os outros órgãos soberanos, que é o Presidente e o Presidente da Assembleia da República, não obedecem a quase nada da Constituição, o que é crime, pelo que eles são, de facto, os grandes traidores da nação, porque permitem que pessoas maldosas que roubem os nossos direitos e usem dos dinheiros públicos que é nosso para os seus negócios, para as suas atividades, para fazer o que quiserem. E como a justiça não funciona porque eles próprios é que controlam a justiça, você e eu estamos a viver tempos muito difíceis. Eu queria ler aqui algumas notas, que é o seguinte: nós estamos num regime atual que eu, que sou do tempo do Salazar, não vejo paralelo possível. No meu tempo, ou seja, no tempo de Salazar, não havia fome. Era impensável. Já o Mário Soares dizia isso. Não havia falta de casas. Havia hospitais, havia escolas. Hoje, nada disso existe. Portanto, nós estamos numa situação em que os governantes pensam em tudo apenas para eles e não naquilo que eles são obrigados a pensar. Falta-nos dignidade, a nós, o povo, às Forças Armadas, parabéns por estarem também a fazer barulho, à polícia, aos enfermeiros, médicos, diga lá qual é a profissão que eles não estão a machucar e a pisar, não há nenhuma. E por mais que as pessoas se manifestem, eles estão-se nas tintas. Estamos numa escravatura, com fome cada vez maior, com mulheres que têm que se prostituir para dar de comer aos seus bebés. Portanto, é uma coisa que brada aos céus. E, portanto, nós estamos a poucos dias de um evento também muito importante, que é 10 de março, que vai ser, como é que se diz? As eleições. E você tem um poder muito importante de votar. E quando você pensa em votar, o meu conselho como português e também como homem de Deus é dar ouvidos a Jesus. Jesus dizia que pelos frutos é que a gente vê se uma árvore é boa ou é má. Está a ver? Portanto, se você achar que os frutos dos dois partidos principais, que são o PS e o PSD, são bons, bem, então há que votar. Se você achar que os frutos são mesmo muito maus, então você deve procurar uma outra solução. Chama-se, muitas vezes, eles dizem que é votar, ao votar noutro partido, estamos a votar contra aqueles que a gente ideologicamente preferia. Mas
está em questão a sobrevivência sua, nossa, de Portugal, das nossas escolas, dos nossos princípios. É? E, portanto, há aqui uma oportunidade muito grande. E ao meu lado, como é costume, tenho aqui o João Pinto e a doutora Luísa. Vou começar pelo João. O que é que você tem a dizer nesta semana? Bom, nos últimos tempos nós temos assistido, digamos, a um escalar de determinadas situações, e se já tínhamos falado na questão das forças de segurança, polícia, GNR, pela primeira vez nós estamos agora a ouvir que os militares começam a mostrar algum desconforto, no sentido que têm dito que qualquer dia os militares saem dos quartéis, ou seja, vão-se fazer ouvir. E isso acaba por ser, de alguma forma, paradoxal, porque o 25 de Abril foi iniciado por militares, e quando olhamos para a história de Portugal, todas as revoluções ou revoltas que aconteceram tiveram, obviamente, também a participação dos militares. Mas uma diferença, e é algo que se calhar este ano vai ser diferente, é que eram elites que controlavam os militares, e o que estamos a ver agora, neste momento, é que muitos cidadãos protestam, ou seja, há muitas classes a protestar. Por outro lado, começam a existir algumas vozes e participam em alguns programas que nós temos no nosso canal, por exemplo, a dizer, tal como estava a dizer o apóstolo há pouco, que quando comparamos determinados setores durante, digamos, estes últimos anos e determinados momentos do Estado Novo, portanto, quando Salazar ou Marcelo Caetano estavam no poder, não existiam este tipo de problemas. Olha, e de facto a saúde é um dos casos que eu posso fazer uma comparação interessante. Houve um partido político qualquer, nesta última semana, vai até ao Algarve e leva uma moldura, assim um painel que parece uma moldura, e fotografa o novo hospital do Algarve. Fotografou um descampado, onde meteram lá uma pedra há não sei quantos anos e nunca construíram o hospital. No entanto, o Hospital de Santa Maria e o Hospital de São João são construídos pelo Estado Novo como resposta a necessidades de saúde da população, e ainda são dois dos hospitais de referência que nós temos. Mais uma vez, eu não estou a fazer um juízo de valor, estou a ver como é que as populações recebiam determinados serviços do Estado. E outra coisa muito interessante, houve isso muitos partidos políticos a dizer que tudo deve ser nacionalizado, nomeadamente na saúde. O Hospital de Santa Maria é pensado pelo Estado Novo como resposta a um hospital privado do grupo CUF, que criou um hospital para os marinheiros, para as tripulações que eles tinham, que faziam o transporte das mercadorias das colónias para Portugal e vice-versa. E, na altura, o governo achou, o Estado achou, espera lá, se os privados fazem isto para os seus trabalhadores, nós também temos que dar uma resposta. Portanto, Portugal vive mais uma vez em contraciclo daquilo que são as necessidades do povo. Mas vive esta questão. Fazemos muitas revoluções, mas poucas reformas. E o que Portugal precisa é, de facto, uma reforma profunda. Eu sou português há bastantes anos. E o que eu vejo é o seguinte: nós somos governados por pessoas que não têm a mínima capacidade. Porque há um espírito de pedinchice. Quando há pouco tempo, não sei se é 1 ou 2 anos, ou o que foi, o António Costa veio com a boa notícia fantástica que tinha conseguido não é um empréstimo, é uma doação de bilhões de euros sem ter que pagar de volta. Ele comemorou aquilo, se calhar até com champanhe. Eu achei isso péssimo. Quer dizer, fazer de nós, portugueses, mendigos. Quando nós temos capacidade, os portugueses, quando vão lá fora, são sempre bastante úteis, produtivos, e, portanto, não há liderança. Já o homem do Pingo Doce diz a mesma coisa. Mas esse é um dos nossos dramas. O episódio foi quando Ursula von der Leyen entregou o cheque e ele virou-se e disse: já posso ir ao banco. Portanto, ficámos marcados por ser o único presidente de um governo que a coisa que disse diante de toda a comunicação social é: já posso ir ao banco. Mas é interessante o apóstolo falar sobre isso, porque já há muitos historiadores a mencionar que este drama é um fado, os subsídios. E há quem recorde, por exemplo, o ouro do Brasil e diga que o momento em que se descobre o ouro no Brasil é um momento que marca o início de um declínio da evolução. Porque até lá os nossos governantes, daquela altura,
expandiram, eram tecnicamente do topo. Nós nem sabemos o que é que nós éramos, porque não nos é ensinado isso. E eu estava, por exemplo, na Turquia, e eles sabiam muito bem quem nós éramos naquele tempo, e que até lhes roubámos negócios por causa da tecnologia que temos. E hoje, esse espírito de viver às custas dos outros, cada vez está pior, está a ver? É verdade. E, portanto, eu não vejo solução, exceto se você, que é português, decidir vamos mudar Portugal. Há bocadinho estávamos a falar dos polícias e agora, mais em concreto, do Exército. E eu estava a perguntar à doutora se o Exército também pode usar o artigo 21, que é o terror dos juízes e dos malandros, que é o direito que nós temos de, quando não nos é dados os nossos direitos e não temos quem nos defenda, de atuarmos, não é verdade? Mas a própria Constituição os restringe. É assim, não é? Então diga lá. Relativamente aos militares, portanto, quando eles assumem o seu cargo e estão em funções, eles têm restrições a alguns dos seus direitos fundamentais, nomeadamente ao da associação, manifestação, relativamente à parte política, partidária e sindical. Foi disso que falamos. Mas eu quero dizer a todos o seguinte: há um momento na vida de um país em que essa teoria acabou, percebe? Em que a pessoa, por mais mansa queira ser, mais obediente queira ser, mais honesta queira ser, tem que dar um murro na mesa. Tem que fazer qualquer coisa, porque do lado de lá eles não obedecem a lei nenhuma. Eles não obedecem aos direitos básicos do cidadão. Eles roubam a torta e direito, mesmo que se façam marchas, que se façam manifestações, para ter os nossos direitos, eles não nos dão. Portanto, seja quem for, seja o Exército, seja a polícia, seja o cidadão, seja quem for, chega um momento, tem todo o direito em dizer basta. Foi o que aconteceu no 25 de Abril, foi o que aconteceu, por exemplo, na África Sul com o Mandela, foi o que aconteceu quando há um movimento de... Acabou. Porque a maldade chegou aos limites dos limites. Não há mais. Epá, não dá mais. Portanto... há bocadinho você estava a dizer que há um indivíduo que dizia... Sim. Há, digamos, na história do 25 de Abril, que na altura em que se está a sair do quartel de Santarém, o Salgueiro Maia, que foi um dos capitães de Abril, terá dito: meus amigos, há o Estado comunista, há o Estado capitalista e há o Estado a que isto chegou. E nós vamos sair do quartel por causa do Estado a que isto chegou. Na verdade, se nós fôssemos a levar a Constituição a rigor, primeiro era os órgãos soberanos, que são, diga lá... o Presidente da República, a Assembleia, o Governo, os tribunais... E os tribunais, principalmente o Constitucional e o Supremo. Eles não obedecem à lei. Eles são, ouça bem o que eu estou a dizer, que eu não tenho medo nenhum, criminosos e são traidores. Eles não fazem isto prevalecer. Por isso você sofre, você que é mãe não tem comida que chegue e por aí fora, porque eles são traidores. Portanto, chega um momento que, de facto, o Exército devia se levantar, como quase que se levantou em Espanha. Em Espanha. O que é que aconteceu? Em Espanha, de facto, quando os políticos quiseram contornar a Constituição por causa de perdoar a pessoas que tinham feito aquele referendo, que era anticonstitucional, os militares disseram: atenção, que o nosso juramento é de defender a Constituição mais do que qualquer outra coisa. Isso é um ponto 100% legal e onde, na verdade, o chefe do Exército, como é que se chama? O chefe de Estado-Maior. O chefe de Estado-Maior devia se levantar, mas o que é que a gente vê? Que ele faz parte do regime. Ele faz parte da pandilha, como te diz aí na rua. Portanto, ele está-se nas tintas para o povo, está-se nas tintas para os seus deveres, para a Constituição. Porque, chegando a este ponto, ele já devia ter-se levantado e dizer: meus meninos, ou vocês começam a obedecer à lei, ou eu vou tomar posse do governo, substituir por um governo de salvação nacional, porque isto tem que acabar. Mas não. Portanto, o que é agora, qual é a solução? É uma solução que não vai ser, vamos dizer, dar resultados tão grandes.
mas já dá resultados. Se você decidir não votar naqueles que nos trouxeram até aqui. Mas você é que decide. Cada um tem a sua maneira de pensar. Segundo, é começar a pôr as pessoas que cometem crimes contra nós pô-los em processo judicial. Sim. E aí, há bocadinho, a Luísa estava-me a falar que há poucos dias houve uma manifestação bastante grande de famílias que são contra as leis ilegais Se o apóstolo me permite, antes de entrarmos nesse assunto e rematando aqui esta parte das forças de segurança e dos militares, estas restrições que existem são para direitos próprios dos militares. Mas há aqui uma outra questão que é muito importante. Os militares têm funções e a sua função é defender as instituições do país, é defender a legalidade democrática, é defender os cidadãos. E aí não existem restrições. Exatamente. Aí a dignidade humana está na sua base e o Exército, as forças de segurança, têm que agir, têm que operar. Se alguma coisa está desconforme. Na verdade, no estatuto deles está lá o juramento da bandeira, que diz que eles juram guardar a Constituição e fazer guardar. E, portanto, isto... Guardar e fazer guardar. Exatamente. Portanto, o soldado, o exército, que faça isso. Ou seja, quando há alguma situação inconstitucional, tanto as forças de segurança como o Exército têm que intervir para quê? Para que se mantenha a Constituição. Sendo que, vimos aqui, e voltando um bocadinho atrás do que estávamos a falar, nós não nos podemos esquecer que a soberania reside no povo. E estamos a passar, isto está no artigo 3º da Constituição, e estamos a passar por um momento em que o povo tem mesmo que lançar mão disto. O artigo 48 diz que todos os cidadãos têm o dever de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país. Sendo que o direito de sufrágio, ir votar, é um dever cívico. As pessoas, não é uma obrigação, senão a Constituição obrigava a ir. É um dever, e é um dever que é muito importante, porque o poder político reside no povo. E só assim é que nós vamos mudar as mentalidades que estão a acontecer e estes maus exemplos. Porque não é só as forças de segurança e não é só o Exército que têm que guardar e fazer guardar a Constituição. O Presidente da República também, a Assembleia também, o Governo, que é o Executivo, que é o órgão que conduz o país, também. E não é isto que nós assistimos, não é isto que nós verificamos. Então nós estamos num momento em que as pessoas têm que tomar esta consciência. O artigo 109 diz que a participação... Artigo qual? 109. Diz que a participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental da consolidação do sistema democrático. Então as pessoas têm que pensar nisto. Não é ficar acomodadas e achar que alguém vai e alguém vai mudar mentalidades. O pensamento de grande parte das pessoas, até hoje, espero que dia 10 mude, é o mesmo que o meu, que é o seguinte: o que é que me adianta ir lá votar? Porque vai ficar tudo na mesma. E o que é que se fala aí na praça pública e infelizmente, como é que se chama? É bastante evidente que quem controla os dinheiros públicos e a governança nem são os nossos governantes. São sociedades secretas. Está a ver? E, portanto, é às escondidas que fazem as coisas. Ora, o povo está desiludido com toda a gente e está a começar a ver certas verdades. Estes acontecimentos mais recentes, quer do Exército, quer da Polícia, quer de outros órgãos que a gente tem ouvido desde outubro, novembro, dezembro por aí fora, para mim já é um passo muito positivo em relação a uma mudança radical para o lado certo. Porque o 25 de Abril não aconteceu à primeira. Foram 2 ou 3 ou 4 vezes que eles tentaram mudar o regime e não conseguiram. E mesmo depois do 25 de Abril, houve o 25 de Novembro, que é para estabilizar aquilo, porque senão corríamos o risco de nos tornar num regime militarista. Sim, mas portanto, nós estamos a assistir a um movimento interno dos portugueses em que estão a dizer que chega, basta. E depois há uma força tremenda entre aqueles que querem manter o regime, do qual o Presidente faz parte disso, porque é evidente que ele só pensa no dia que vem, nos amigos e tal e aquilo, e não lhe convém nada alterar isto. E depois há aqueles que, em todos os órgãos, até nos juízes, nas forças todas de segurança, etc., que são pessoas honestas, dizem, pá, isto já chega, isto ultrapassou todos os limites. Portanto, quando chegamos a um ponto destes, eu não vejo alternativa nenhuma, e a Constituição nos diz que, na verdade,
o último reduto a ter que fazer qualquer coisa devia ser o Exército. Mas eu duvido que, a não ser que seja internamente eles a fazerem, o chefe de Estado-Maior não vai fazer, porque ele faz parte do regime. Agora, que isto é importante é porque Portugal já não está à beira de um abismo, já caiu no abismo. Para se levantar vai demorar, não é 20 anos, é uns 30 ou mais anos. Porque estas pessoas não nos deixaram de rastros, o povo, e não querem mudar nada. Estão habituados a ir buscar mais dinheiro à CE, que vai mantendo, que é para os controlar, e eles mantêm aqueles... Ao presidente do Partido Liberal, que dizia que há sei quantas centenas de empresas, públicas e público-privadas, que dão prejuízo de 3 bilhões, no mínimo, 3 bilhões de euros por ano, porque é para os amigos terem os seus empregos. E, portanto, nada acontece. Portanto, no meu caso, este programa serve para, por um lado, a expor as verdades, a expor o que é que está a acontecer, que toda a gente sabe, mas também dá a solução. E a solução começa por votar. E a seguir é, através da lei, pôr processos de crime em cima de quem de direito. Portanto, vamos supor esta manifestação que houve, que você mencionou... De ideologia de género, dos pais, sim. É um crime abominável, porque o governo fez leis que foram aprovadas e que os juízes que deviam ter travado essas leis são contra a Constituição, permitiram. Portanto, eles são criminosos, permitem leis que são contra a família, contra a moralidade, contra tudo, e está tudo escrito, já mencionámos, já ensinámos um pouquinho sobre isso. Mas eles foram para a rua. Sabe o que é que eu acho? Eles não vão mudar coisa nenhuma, eu quero lá saber. Deixa as pessoas falar e gritar. Portanto, o passo seguinte é a pessoa pôr esses responsáveis no processo de crime. Como é que eles fazem? Então, votar realmente é o primeiro passo, como o apóstolo diz, mas depois os portugueses têm que exercer a sua soberania, fazer com que o novo governo, com que a nova Assembleia cumpra. E é aqui que entramos nesse aspecto. Vai ser aprovada, vamos supor, é um exemplo, vai ser aprovada ou proposta uma lei que é inconstitucional, que vai contra aquilo que é suposto. Todos os portugueses podem fazer queixa ao Provedor de Justiça, podem fazer queixa ao Procurador-Geral, para que eles vão, junto das entidades competentes, pedir a inconstitucionalidade dessa lei. E alguém tem que se manifestar sobre isso. Casos diretos que as pessoas tenham. As pessoas devem reagir de imediato. Por exemplo, um pai que se confronte com um filho que está na escola a levar com ideologia de género e aquilo vai contra a sua liberdade, a sua família, a sua liberdade de consciência, esse pai deve manifestar os seus direitos à escola. Se a escola não der resposta, deve subir para o agrupamento. Se não houver resposta, para o Ministério da Educação e, obviamente, que depois ir para o Tribunal e exigir esses seus direitos, para que não... Mas sabe o que é que eu vou dizer? Que o pessoal que está no governo e os juízes riem-se. Porque eles não vão obedecer nada, eles vão arquivar. Portanto, a partir daí, só há um passo a seguir, que é o exército se levantar ou alguém fazer qualquer coisa, porque, ok, vamos para a CE. Bem, eles quantos casos Portugal tem de condenações? De condenações. Eles não obedecem a nada. Portanto, chegou um ponto, eu pessoalmente não acredito. Percebe? E, portanto, a gente vai votar, vai até mudar. A não ser que haja, como no Equador, na América do Sul, uma liderança de uma pessoa que é, aos olhos dos outros, dramático ou violenta. Não é bem violenta, é radical. Diz, vou tirar essa pessoa daqui, desses ministérios, porque eles são corruptos, eles não obedecem à lei, e vou pôr pessoas... A Argentina? Na Argentina também. Não, mas tem também no Equador. No Equador. Foi reeleito o homem, com 80 e tal %. Portanto, os 17% eram do regime antigo. Mas, portanto, se houver alguém que consiga liderar o país e que, eu não vou dizer nomes porque não me interessa, eu não sou partidário de ninguém, mas se calhar já estão a adivinhar o que é que eu estou a dizer, mas que conseguisse ir buscar os contratos todos ilegais, fechar as empresas que são ilegais, onde todo o dinheiro sai para os amigos, etc. Se calhar isso era um bom princípio. Seria, se não fosse aquilo que o apóstolo disse antes, nas mãos de quem é que está a justiça?
porque a justiça é o decisor final, e aquilo que nós temos visto, olhando, por exemplo, para o caso de Sócrates, nós estamos aqui e vemos, a semana passada, creio eu, falámos sobre o caso da Madeira, onde nem com envelopes com mais de 600 mil euros, quase 700 mil euros, o juiz achou que aquilo não era indício de qualquer coisa estranha. Nós estamos já descemos ao abismo. Portanto, se não houver um 26 de Abril, Portugal vai virar do terceiro mundo, porque já está a ficar. E é o escárnio do resto do mundo. É como alguém dizia, o Cuba aqui da Europa, é escumalha. Porque essas pessoas lá estão, não querem sair, porque é evidente, eles não sabem viver de outro jeito. Portanto, o cidadão, coletivamente, tem que fazer uma decisão de, um a um, nós mudarmos as coisas. Diga lá. Sim, é isso que o apóstolo está a dizer, porque não basta apenas votar. As pessoas depois têm que exercer os direitos, têm que ir atrás, têm que exigir, porque... Quer dizer, veja a luta que é tremenda para a pessoa se defender. Eu, por exemplo, certas pessoas que fazem parte de sociedades secretas já há muito tempo me querem, vou usar um termo calão, tramar. Então, a última vez foi que conseguiram que alguém pusesse uma ação crime contra mim com base numa morada onde não existe. Para que eu, não sabendo que estou a ser condenado, não posso defender. Como não ia poder defender, que eu não sabia, ia ser condenado à rebelia. Como há pessoas honestas, mesmo em toda a parte, tribunais, etc., fui avisado. Então lá fomos e conseguimos recorrer. E o que é que a gente viu naquele tribunal? Uma senhora, não me lembro o nome dela, mas que não percebe nada da Constituição, até nem acredita na Constituição, pisa a Constituição, e quando eu digo versículos, não, mas artigos da Constituição, ela fica a olhar para mim que nem uma parva. Está a ver? Portanto, assim não dá. Nós precisamos que o povo aprenda os direitos que tem. Cidadania devia ser isso. E então, porque também há muitas pessoas boas, a maioria até é boa pessoa, bem intencionada, como não sabe isto, acha que os malandros estão a falar a verdade. Sim. E estão a dizer as piores mentiras deste mundo. E depois temos aquela questão de facto, em Portugal é provavelmente um dos países da Europa onde a cidadania é menos participativa. E eu vou mostrar aqui, curiosamente, nós temos aqui uma imagem do Partenon, não é? De Atenas, onde existia algo que era o Conselho dos Cidadãos, ou o Grupo dos Cidadãos, que se chamava Eclésia, onde os cidadãos se juntavam e falavam sobre as necessidades e em conjunto chegavam a algum tipo de conclusão. E isso incluía senadores, incluía homens de negócios, incluía juízes. E aqui em Portugal há uma elite que vai mantendo e preservando, aliás, a sua estada no poder à custa de todos os outros. E esquecendo, nem pensando até nos outros. E deixa-me que diga uma coisa. Nós estamos aqui a falar da crise da justiça relativamente aos juízes, mas há uma crise ainda maior e que mete muito medo às pessoas, que é como é que eu vou aceder à justiça. E é importante que as pessoas saibam o artigo 20 da Constituição a esse respeito, porque as pessoas muitas vezes não vão para a justiça porque precisam de um advogado, precisam de pagar a taxa de justiça, e as taxas de justiça são altíssimas, e deparam-se logo ali com uma série de obstáculos que, mesmo que as pessoas, fora os processos que duram imenso tempo, e às vezes as decisões têm que ir para recurso, e mais recurso, e mais recurso, e as pessoas têm que saber que o Estado tem que lhes garantir um processo, tem que lhes garantir o pagamento do processo e tem que lhes garantir celeridade no processo. Portanto, o Estado tem que garantir que o sistema judicial funciona. Luísa, nós estamos numa situação que eu há 20 e tal anos já sabia que íamos chegar a este ponto, porque juízes de bem me ensinaram o que eu sei hoje, e sei mais do que eu digo, não é? E, portanto, há juízes que são bons, mas não conseguem, porque estão totalmente dominados. Quando você não tem justiça, e quem faz a justiça são sociedades secretas, e que nomeiam aqui o Manel que eles querem, põem e dispõem e fazem aquela roda de pio de tu vais para o privado, para o público, etc., mexes no dinheiro daqui, etc. O que é que acontece?
os malandros, os maus, os vigaristas, os ladrões, roubam a descarada. E por mais que a gente tente fazer justiça, é apenas para os amigos deles. Há um ditado entre os advogados que diz: a justiça faz-se para os nossos inimigos. E para os amigos, fecha-se os olhos. É assim que está. Portanto, quando eu começo a pensar nestes termos, eu começo a pensar numa coisa que é a palavra de Deus. Que aí não importa o regime que tiver, não importa a força dos maldosos que for, é quando Deus intervém. Está a ver? Quando Deus intervém num país, toda a maldade desaparece. Quando Deus intervém num país, a fome, a desgraça, a falta de dignidade, tudo o resto é transformado, passo a passo, não é num dia, mas passo a passo, para o lado positivo. Por isso, eu quero deixar aqui com todos a seguinte passagem bíblica, em que Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O que eu quero dizer a todos os cidadãos portugueses é o seguinte: acima de tudo, se nós, portugueses, coletivamente, nos voltarmos para Deus, começarmos a minimamente honrar a Deus, a fazer minimamente aquilo que Deus diz, e não fazer aquilo que para Deus é uma abominação, idolatrias e outras coisas que agora não vou aqui ensinar, aí há uma transformação, porque o poderoso, acima de todos, é Deus. E Ele é que vai tirar os maus, pôr bons, substituir o que está mal, curar o que está doente, etc. Portanto, esta é uma palavra muito importante para os dias de hoje. Nós temos que, exercer os nossos direitos, nós temos que fazer o que está ao nosso alcance. Eu até acredito que esta Constituição, porque ela é tão boa, é da parte de Deus, mas não chega. Eu tenho mais uma passagem que eu quero compartilhar com todos, em que Deus avisa assim: olha, há dois lados neste mundo. É o lado positivo para aqueles que, diz aqui em Deuteronômio 28, ouvem a Deus e guardam os preceitos de Deus. Em Mateus 7, Jesus também falou que dois homens foram atacados com uma violenta tempestade. Um perdeu tudo e o outro não perdeu nada. Portanto, não é a violência da tempestade que determina se você e eu vamos vencer na vida. É se nós estamos enraizados em Deus. Porque ele disse: um construiu a casa na rocha, o outro na areia. Quem constrói a casa na rocha é aquela pessoa que pega em Deus, que dá ouvidos a Deus, que busca, faz minimamente o que Deus diz. O Chico Esperto, que sempre foi assim, não acredito, barabi, barababá, está a construir a sua vida, a vida dos seus filhos, na areia. Quando vem a tempestade, ele perde tudo. Portanto, e Deus diz em Deuteronômio 28 que há dois lados. Os que andam com Deus, os que fazem minimamente o que Deus diz, então Deus ordena que a bênção venha ter com ele, independentemente se ele está no pior país do mundo. E eu podia dar aqui montes e montes e montes de testemunhos, como isto é verdade. Mas aqueles que não dão ouvidos a Deus, é terrível. E quem for ler Deuteronômio 28, lá em casa você lê Deuteronômio 28, do capítulo 15, do versículo 15 em diante, você vai ficar assustado, porque é um retrato fiel daquilo que está a passar em Portugal. É fome, é pobreza, é miséria, é desgraça, vão atrás de nós e pisam e cada vez é pior. Portanto, para terminar, e porque este será o último fim de semana antes das eleições, a minha exortação a todos que estão em direto é: pense bem em que estado estamos hoje. Estamos numa situação, Portugal, não é? Que vamos até celebrar qualquer dia o 25 de Abril, que vai ser uma vergonha, porque nunca tivemos tão mal, e não há perspectiva nenhuma de ficarmos bem. Continuamos a perder poder económico, tudo isso. Mas podemos votar. Já era um sinal muito positivo. E mudarmos a nós próprios, aceitando as leis e indo para a luta.
mas vai dar luta aos maus, que vão intentar não obedecer. Então vem a bomba atómica de todas as bombas, que é Deus, que consiste em, de um modo geral, se o povo se começar a voltar para Deus. Aconteceu em muitos países, isto. Eu estou aqui a falar, aconteceu em muitos países. Então Deus aparece, começa a mudar e as coisas se transformam. E é muito importante que todo o cidadão pense nestas coisas, porque há muita gente que é egoísta. Eu estou bem, não é? É um egoísmo. Mas Deus diz até uma coisa engraçada para você que é crente cristão. Devemos amar a Deus acima de tudo e a seguir o mandamento número 2 é amar o próximo. Como é que eu posso amar o próximo? Mesmo estando eu muito bem, com as contas todas bem abençoado, é o que eu prego ao meu povo. E você vê que o seu vizinho está mal, que a senhora não tem que dar de comer aos filhos, que perdeu a casa. Não, eu devo me preocupar com o próximo. Aí até Deus me abençoa mais. Portanto, é isso que eu queria dizer. E você, o que é que tem a dizer? Que falta só uns 2 minutinhos. Então, eu quero exortar todos a votar, a resistir, a exercer os seus direitos e a decidir pelo bem de todos, pelo bem do país. É não se esquecer que pelos frutos é que a gente vê se a árvore é boa ou é má. Não é por mais conversas nenhumas, é pelos frutos. Não é por barabim, é os frutos. E você é que decide o que é que você quer para o futuro de todos nós. Sim, é o mesmo de ir ao restaurante, está lá a emenda, mas eu deixo alguém escolher e depois digo, não gosto desta comida. Não, se ele escolheu, se eu não for votar, portanto, de facto, estas eleições e ser no 50º aniversário do 25 de Abril, é provavelmente Deus a querer nos dizer alguma coisa, de facto. Eu quero aproveitar este minuto ou assim que ainda tenho, para dar uma palavra de coragem às forças de segurança, às pessoas do Exército que estão a fazer frente. Eles invocam a questão da dignidade dos dinheiros, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Nós sabemos que é muito mais do que isso. É a falta de justiça, é a falta de dignidade, de montes de coisas. De modo que, da minha parte, tenho o meu amém, o meu agrimã, e isso vai, mais tarde ou mais cedo, dar origem à mudança. E em relação às pessoas que são boas, por exemplo, eu falo muito contra os juízes, mas nem todos os juízes são maus. A maior parte deles até são bons. Não sabem a Constituição, mas pronto. Não sabem. Foram ensinados de propósito a não conhecer a Constituição. De propósito. O que é que eu acho? Você, se é um homem com dignidade, que quer que o seu filho não se envergonhe de si, que a sua mulher não tenha vergonha de si, começa a fazer finca-pé diante dos seus colegas que são verdadeiros criminosos. Tire lá o título de juiz e dê uma lambada no homem para você ser uma pessoa como deve ser. E pronto, eu espero que no dia 10 as coisas possam mudar e vamos ver o que é que vai acontecer. Entretanto, para terminar, como sempre eu digo, quem é que vai decidir? É você. Você é que decide. E tem 3 coisas: eleições, Constituição e Deus, que é a bomba atómica de todas as bombas. E por isso vos deixo paz, amor e prosperidade a todos. Amém.